Aleluia. Obrigado a banda, ao louvor. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, pode tomar seu assento. Só não pode perder a presença em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho convicção que Deus tem algo especial para esta noite. Eu não sei como você está, mas eu tenho total convicção. Você não veio aqui nesta noite em vão. Pode ser o mais antigo aqui, o mais que tem mais tempo de igreja, ou o visitante. Aliás, temos amigos visitantes hoje. Eu quero, estende suas mãos assim desse lado aqui, ó. Quem que nos visita? Temos visitante? Primeira vez aqui? Glória a Deus. Olha, bastante gente ali. Deus abençoe. Mais aqui? Deus abençoe. Aqui desse lado, bastante. Glória a Deus. Desse lado aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, e é ela que muda, que transforma. Já louvamos, oramos. Quantos já sentiu a presença de Deus aqui? Verdade? Verdade? Porque Ele está aqui nesta noite. Há uma presença sobrenatural do Espírito Santo aqui. Eu não sei agora se você está lembrando, pensando alguma coisa de fora agora. Só sintoniza com Ele. Só com Ele. Só com Ele. Porque agora Ele vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Pode abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro do profeta Zacarias. Eita glória! Zacarias capítulo 4. Nós vamos ler a palavra de Deus. Mas você vai me ajudar a pregar, né? Nós vamos ler a palavra de Deus. Você tem pelo menos expectativa o que é a palavra de Deus? A convicção. Não é um livro qualquer, não é uma palavra vazia. É uma palavra que tem poder. A palavra de Deus é viva. Mudou a minha vida, mudou a sua? De quantos mudou? A minha mudou e continua mudando. Aleluia. Capítulo 4, eu vou ler do 1 em diante para você entender. Profeta Zacarias, eu lendo esse capítulo e estudando, meditando, rapaz, o homem, pensa num homem que falou com um anjo, pastor Luiz. Todos se atentaram a isso? Do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali, foram umas 6, 7 visões com um anjo. Ele via, ouvia e perguntava, não entendi. Mistério, hein? Mistério de Deus. Se não for um dos que mais ali, pelo menos nós só nesse capítulo, todas as visões, ele falava com um anjo. O anjo vinha, falava, ele ouvia, conversava. Você repete de novo que eu não entendi. O que é isso? O que é isso? Só nesse capítulo. Então tem mistério de Deus hoje para você aqui. Eu não sei como que você está sintonizado, mas tem algo especial da parte do Senhor para esta noite, em nome de Jesus. Vamos lá? Amém? Diz assim, capítulo 4. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, uma vasilha de azeite em cima, ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas
pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: vamos fazer melhor. E quando colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará. Aleluia. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele completará. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira, que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra? Aleluia! Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. É muito interessante e profundo esta palavra. Eu coloquei intencional porque está no texto que montanhas se tornarão planícies. Montanhas se tornam planícies. É verdade que montanha é muito... Tem situações que só pode ser feito na montanha. Uma trilha, por exemplo. Nós temos programações que são feitas na montanha, embora também se fazem planície. Mas o que eu vejo aqui, e eu quero que você entenda que, quando o profeta está ali, recebendo a mensagem, e ele diz que montanhas se tornarão planícies, é que Zorobabel, ele enfrentava uma situação, sendo ali um líder político, um líder social, era a função dele. Ele era o responsável em recomeçar a construir o templo que havia sido destruído. Mas construir com o quê? Como? Sem ferramentas, o povo desanimado, um povo desesperançado, mas era a missão deste homem como líder político e social, começar a construir. E vem o profeta trazendo uma mensagem de renovo, de ânimo, de encorajamento, porque até ele mesmo, acredito que pensou com certeza, em falar como começar isso. Por isso que ele faz essa comparação, porque se você pegar uma montanha que é muito bela, né, Deus criou os montes, mas se dizer para um povo ou para alguém que não tem aí as maquinários, ferramentas corretas para dizer, vamos remover aqui para uma construção, é uma obra fácil? Não é. Então era nessa questão de dificuldade, assim como eles enxergavam montanhas sendo impedimento, dificuldades para algumas atividades, algumas realidades. Ele diz:
diga a Zorobabel que as montanhas, dificuldades se tornarão campinas. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida aqui, nesta noite. Feche teus olhos. O que pode ser a tua montanha? O que você está agora pensando neste momentinho, neste momento? Uma dificuldade, algo que você precisa vencer, algo que você precisa romper, algo que você precisa superar. É nesta área que hoje o Senhor me enviou nesta noite para dizer: ei, se tornarão planícies. Eu, o Senhor, farei aquilo que tenho começado na tua vida e nada me impedirá. Tem algo especial para você nesta noite. Fica sintonizado, fica atento, porque realmente, quando meditava, algo me chamou a atenção. Nós estamos aqui em centenas de pessoas, mas eu lhe digo que há milhares de anjos neste culto aqui. Oh, Rabanda. Fique sintonizado, meu irmão. Meu coração aqui está fervendo. Eu não sei o que ele vai fazer, como você vai romper, ou como você vai começar lá na realidade. Porque quando o profeta vem e entrega para Zorobabel: ei, você não está sozinho. Talvez ele estava tentando fazer com as forças desse braço, ou com as forças de um grupo de homens. Mas o Espírito Santo me trouxe nesta noite para dizer: nem pela força, nem com os seus próprios entendimentos, é pelo poder e pela força do Senhor. Estão entendendo aí? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Qual é esta montanha, esta dificuldade? Toda vez que eu falar aqui montanha, é a tua dificuldade. Hoje é culto da resposta, é terça-feira. Você não está aqui talvez porque estava desocupado, talvez você não estava nem com vontade de vir, ou porque está tudo bem. Eu já tenho certeza que você está aqui por uma coisa: aqueles que não puderam vir, tudo bem, mas e aqueles que poderiam estar e não estão? Você veio porque você prioriza. Você está aqui porque você prioriza. Porque terça-feira, como era segunda antigamente, já há muito tempo, de terça-feira vir no culto, tem que priorizar. Tem que falar: eu vou buscar. Eu não vou me calar. Eu não vou me aquietar. Eu vou buscar e eu quero ver o mover de Deus na minha vida. Aleluia. Se você se oprimir, se você recuar, é tudo que o diabo sem pressa, viu? O diabo é um ser que não tem pressa. Não existe esse sentimento, não. Tranquilo. Sapatinho de algodão, sem fazer barulho, mas não para de trabalhar. Então se atente naquilo que Deus está falando com você, para que você realmente entenda o querer, a vontade dele, não a tua vontade, não o teu querer. Oh, santo, 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 aleluia. Quantas visões este profeta teve? Você está tendo visão? Você está buscando? Você está tendo visão nas coisas que Deus está te mostrando? Abre seus olhos, abra seus ouvidos, porque Deus está te dando visão hoje. Essa palavra é de Deus, é a palavra viva, não é do pastor Vanderlei, não. É a palavra do céu. Ele está aqui. Um ministério bem complicado na época esse homem viveu.
Mas havia um que estava com ele, que era fiel. O profeta se une, anima, vai, não pare, continue. Perseguição, descrença. E ele começa então a construção do templo. Zorobabel não era um homem comum, porque tinha ali poder, era o líder daquela província, governador da Judéia. Era um homem que tinha ali suas influências, mas precisava de um ânimo, precisava de ouvir a voz de Deus para iniciar. Se você ver na leitura, bem provável que muitos até zombavam dele, porque Deus fala assim, ó, é muito bom, olha, não despreza os humildes não, porque me agrada ver o prumo na mão de Zorobabel. Às vezes a gente quer só ver resultado, quer só buscar, ou quer só participar quando dá, não quer pertencer, não quer realmente pagar o preço, não quer verdadeiramente buscar Deus, ter compromisso com Ele, com a obra dEle, mas queremos viver as bênçãos de Deus. Aonde isso encaixa? Precisamos nos atentar e realmente buscar em Deus, não pela força, pela tua força, mas pela graça do Espírito Santo em Jesus. Ele realmente muda. Ele realmente foi o que ali fez a diferença para começar, para restaurar, para construir novamente o templo, para resgatar aquele povo, resgatar a vida espiritual, física também, mas a vida espiritual. Se você não se atentar, você se perde dentro de uma igreja. Você vem, não é para mim, não gostei, não foi comigo que Deus falou. Se você lê a palavra, Deus está falando com você. Se você está aqui e ouviu a palavra, Deus já falou com você em algum ponto. Aleluia! É com esta visão, é com esses ouvidos que você tem que ler a palavra, ouvir a palavra. Primeiro ensinamento: o obstáculo que parece intransponível, que era aquela grande montanha para a realidade dele. Quem é você, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície, Zacarias 4:7. O que é essa grande montanha? O que é essa grande montanha na sua vida? Pode ser uma crise financeira, pode ser uma enfermidade que atormenta, pode ser alguém, um ente querido, pode ser uma perseguição espiritual, pode ser um problema familiar, uma barreira. Eu não sei, mas o fato é que temos e precisamos enfrentar esses obstáculos, isso que parece impossível. Precisamos enfrentar da maneira certa, correta, na presença do Senhor. Às vezes é mais fácil murmurar, às vezes é mais fácil questionar, às vezes é mais fácil criticar, mas esta noite o Espírito Santo está dizendo: olhe para mim, porque eu estou aqui para realizar, aleluia. Como você tem enfrentado? Ou você não tem? Se não tiver, eu vou passar alguns para você, porque eu tenho bastante. É dia de você se atentar àquilo que Deus está falando. Nada impedirá que você conclua a obra, nem mesmo uma grande dificuldade.
um obstáculo aparentemente insuperável na reconstrução do templo. Essa montanha representava a oposição, a falta de recurso, o desânimo do povo. Mas o profeta estava ali para dizer: ei, o Senhor diz, nem por força, nem por seu poder, mas é na presença dEle, é com Ele. Atente-se àquilo que Deus está falando. Tem gente que chegou aqui dizendo assim: olha, eu vou resolver do meu jeito. Deus está dizendo: não é do teu jeito. Busque, que eu darei a saída para você. Tem que buscar. Não é fazer primeiro para depois buscar. É buscar primeiro. É orar primeiro. É o secreto, é a intimidade. É intimidade com Deus. Qual é a grande montanha que você tem enfrentado? Doenças, vícios, uma situação profissional, um sonho que parece impossível. Identifique aí, porque hoje tem palavra, hoje tem libertação, hoje tem resposta do céu para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que para nós é impossível, diante da unção do Espírito do Senhor, se torna um caminho aberto. Deus vai abrir o caminho. Deus, você não vai pular, você vai passar por ele. Ei, você vai passar, Deus abre. Deus não cria desvio, atalho não. Não resolva as coisas com atalho, com desvio. Busque, enfrente. Porque se você não resolve hoje, amanhã, esse problema se torna maior ainda. Sim ou não? Se você não resolve hoje, tem gente que foge, tem gente que sai, vou deixar para outra vez, vou esperar. É bom enfrentar, fazer um planejamento, enfrentar a realidade de frente. Não cria dessa montanha, outra dificuldade. Enfrente essa, lute, busque em Deus. Às vezes é necessário perder. Ninguém gosta de perder, sempre eu falo. Posso conversar com milhares de pessoas. Ninguém gosta de perder. Só gosta de ganhar. Ganhar, me dá. Mas quando fala em perder, quando fala em dar um passo para trás, aí pronto. O crente perde a unção, perde a bênção, misericórdia. Às vezes é necessário dar um passo para trás, necessário baixar o topete, pedir perdão, se arrepender. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Porque quando você resolve uma situação, você vai que nem uma flecha, uma lança, nada te impede. Mas quando você vai deixando coisas para trás, como que vai prosseguir? Como que vai andar? Deus nivela a montanha e transforma a dificuldade em testemunhos. Situações que você enfrenta hoje, que você às vezes não sabe, fala: pastor, não tem saída. Ei, é o teu testemunho amanhã. É o teu testemunho amanhã, entendam? É o teu testemunho. Pode ser que Zorobabel, se ele fica nos pensamentos dele, talvez ele não começasse a construir. Tinha um projeto, um plano de Deus. Mas imagina quantas noites, porque você lê a palavra e fala assim: não, isso foi tudo rápido. Isso demorou anos, 20 anos para construir o templo. Não foi um ano, não foi um mês, não foi um dia. Às vezes você vem num culto, ou você chegou na igreja agora, ou está caminhando, vou tentar como é que é. Todo mundo fala que Jesus, quando vai para Jesus, o negócio melhora. Estão mentindo para você. É mentira. Agora, eu estou dizendo de possibilidades. Tudo aquilo que é impossível em Cristo Jesus se torna possível. Mas existe arrependimento. Existe a jornada. Você está na jornada. E a jornada não é eu não enfrentar ou esqueceu tudo, não. Na verdade, na jornada, às vezes você tem que
caminhar a jornada com Jesus e sofrendo as consequências daquilo que você fez de errado. A jornada te dá um norte, te dá um destino. Mas não quer dizer que você não tem que carregar, que resolver, que solucionar as questões que ficou pendente. Não existe assim, fui na igreja, acabou tudo. Não, resolveu todos os meus problemas. Não é assim. Mas eu lhe digo, só de você saber que o destino já é o céu. O destino quando chegar, é a eternidade com Jesus. Só isso aí já é assim algo para você nunca desistir, nunca voltar para trás, permanecer, pedra por pedra, vai construindo o seu templo, colocando uma, e quando vê, você está construindo a tua base de fé na palavra de Deus, seguindo a jornada, não negociando, não desistindo, não afastando, não parando. Quantas pessoas que param? Eu fiquei um pouco, não triste, mas me chamou a atenção numa aula de Amo Servir, que eu perguntei para a classe, tinha uns 8, 10. E na verdade 5 estavam retornando para Jesus. De 8, 3 estavam conhecendo. 5 tinham parado por um tempo. Misericórdia. Que eu oro para que isso nunca aconteça na minha vida. Eu peço, Deus, não me faça parar por nada. Não importa o que eu vou enfrentar. Porque coisas difíceis vêm, com certeza. Mas nada justifica eu parar. Eu negociar minha fé. Eu esfriar na fé. A gente às vezes apoia, não, às vezes a gente se esfria mesmo. Até o profeta esfriou. Desanimou. Mas Deus manda anjo. Deus manda anjo, falei, levanta, tem mais. Não acabou ainda não. Tem algo para você. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar todos os dias firmados na rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Porque aqui uma meia horinha acaba, ou domingo um pouquinho mais, mas lá fora há um consumo espiritual. Há um consumo que você tem que estar todos os dias abastecidos, revestidos, para que as coisas do mundo, ou até as coisas tão próximas de você, não te suga. Não, seja você fonte para eles. Seja você uma fonte da palavra de Deus, para anunciar, para repreender, para apresentar Jesus para esta pessoa. Amém? A sua luta de hoje, a sua montanha de hoje, é o seu testemunho amanhã. Creia nisso, em nome de Jesus. Aleluia! Ela se tornará uma planície diante de você. Esta é a resposta de Deus. Não é uma sugestão, mas uma declaração soberana. O que parece intransponível para nós, torna-se uma planície para Deus. É uma declaração profética para a tua vida. O versículo 6, e o 7 que diz, não por força, mas pelo Espírito de Deus, o meu Espírito, diz o Senhor. Essa transformação não vem de nós, mas do poder sobrenatural do Espírito Santo. É Ele quem aplana os caminhos, remove os obstáculos e torna o impossível possível. Deus tem o poder de transformar qualquer impossível em possível. Não importa o tamanho do teu problema, a resposta de Deus é que Ele mesmo agirá para remover o que te impede, o que nos impede de alcançar. Ele é fiel, Ele é justo. Quantos testemunhos nós temos aqui, de mudança, de transformação, de vida.
mas precisa primeiro abrir o coração, aceitar o Senhor, deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Muitos querem Jesus, mas não querem que Jesus guie, oriente. Quero Jesus para ser salvo, quero Jesus para melhorar, mas não quer Jesus para ser modelo, exemplo. Querem só os benefícios, não querem os compromissos, não querem os deveres. Ouvimos aqui a mensagem, Abba, Pai. Entre pai e filho, aqui, nós, pai e filho, terreno aqui, um pai tem compromissos e deveres, e um filho também. Quando você vai a Deus, nós temos deveres de agora viver um padrão diferente, no caráter, no comportamento, na postura, nas atitudes. As pessoas não querem isso. As pessoas querem só a vida boa, mas eu não quero fazer, eu não quero orar, ler a palavra, não. Cadê o secreto? Cadê a intimidade? Zacarias tinha intimidade com Deus. Para falar com o anjo desta forma, Zacarias tinha intimidade, tinha comunhão. Era profeta, era sacerdote, buscava Deus, falava, via, questionava e entendia. Estava aberto a aprender, estava aberto a aprender a voz de Deus. Às vezes a gente quer falar tanto, que a gente nem tira um tempo para Deus falar com a gente. Para Deus falar, a gente só pede, é um ego, algo que é só pessoal. Não, precisamos mudar, precisamos realmente se render, precisamos realmente entender que a fonte continua jorrando. As duas oliveiras é a fonte que continua, é o combustível, é a unção de Deus. Josué, que era o sumo sacerdote, uniu ali um líder social, o profeta e um líder espiritual. Eita obra, hein? Sim ou não? Esses três aí, ó, uniu o administrativo, uniu o líder espiritual, Josué, e o profeta. Intimidade, buscava. Fala aí, anjo direto. Eu fiquei impressionado, falei, meu Senhor Jesus, quantas pessoas hoje nem falam mais em anjos, como se isso aí virou um mito. Será que existe, pastor? Será que anjo fala com a gente? Quantos livramentos ele já te deu? Quantas coisas já fez por você? Às vezes nem foi visual, mas pode ser visual. É para hoje. Não foi só lá atrás, não. Não foi só lá antes de Cristo, não. A palavra é viva. Aleluia. Ele agirá para remover isso que te impede, em nome de Jesus. E eu quero concluir dizendo para você que a pedra final, como diz lá no versículo, no último lá, né? E quando ele colocar a pedra final, lá no versículo 8, eles gritarão, é pela graça, é pela graça. A pedra final na nossa vida é o Senhor Jesus. Ele é a pedra final, a pedra angular. Aleluia. Quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Era o acabamento do templo, um símbolo da restauração física e espiritual. Mas nos dias de hoje, o significado é muito mais profundo, é muito além. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé e feche seus olhos. Você vai entender agora, neste momento, se puder ajudar aqui no fundo, no louvor aqui. Eu vou pedir para todos ficarem em pé em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus falou no seu coração, há uma presença de Deus aqui. Não fique, às vezes, como que eu estou na presença de Deus? Qual é a minha dificuldade? Qual é a minha montanha?
Para nós hoje, Jesus Cristo é a verdadeira pedra angular. Efésios 2:20 diz: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Aleluia. Jesus é o cumprimento perfeito de toda a obra de Deus. Sua vinda, sua vida perfeita, sua morte na cruz e sua ressurreição são a obra consumada que removeu o maior, escute, o maior de todos os montes da humanidade. Jesus na cruz do Calvário removeu o meu pecado. Oh, aleluia. Esse seria um monte que você não teria condições, nenhum homem teria condições de solucionar. Este Jesus removeu, sem nós sermos merecedores. Ele se entregou por todos esses outros montes. Você pensou no seu, ele já levou sobre si. É você que precisa de dar um passo. É você que precisa abrir os olhos, os ouvidos e entender aquilo que o Senhor está falando. As respostas de Deus que buscamos hoje estão firmados na obra completa de Jesus, removido pela solução do seu poder. Jesus que tornou tudo isso possível. Ele é a nossa pedra final, a garantia que as promessas de Deus se cumprirão. Ele é a resposta definitiva para a humanidade, para todos que se arrependerem, todos que crerem, todos que confiarem. Há um renovo, há um começo, há um lugar onde Deus quer te levar, onde Deus quer te usar. Creia nisso. Eu quero dizer para você, feche seus olhos. Olha, você viu aqui que falou do azeite, falou